Olá a todos, aqui é o Musco e você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Então vamos falar sobre o interlúdio hoje, né? Interlúdio em Savage Worlds. Como é que funciona? Aqui, na minha opinião, o interlúdio é uma das submecânicas de Savage Worlds mais simples, né? A ideia é que quando chegar no momento na aventura que os personagens não estiverem fazendo alguma coisa muito importante, estiverem esperando por alguma coisa para acontecer, ou estiverem numa viagem, né? Veja bem, uma viagem de barco de um lugar para outro, né? É aquele momento que os personagens vão conversar entre si. Aí essa submecânica de Savage World, ela vem para ajudar os personagens a criar alguma história ou a dar temas sobre o que esses personagens vão discutir, né? É muito simples. A gente só saca ali uma carta de ação do nosso baralho e olha no naipe, né? Aí dependendo do naipe dessa carta, vai ser um tema diferente. Como tudo em Savage Worlds, né? O naipe de paus é quando dá alguma coisa errada, dá um pau, né? E no caso aqui, por exemplo, se você saca uma carta de paus no seu interlúdio, e se for num histórico aqui no background, por exemplo, né? Vai ser uma história de infortúnio sobre o passado, né? Que é um ponto que eu acho super importante e super interessante nessa mecânica de interlúdio, é que essa tabelinha, ela tem alguns temas que não aparecem com frequência em jogos de RPG, na minha opinião, né? Savage Worlds, por exemplo, né? A gente tá sempre focando na ação, né? É rápido, é furioso, é divertido, né? E a gente acaba, talvez, não parando para pensar nos momentos que deram coisa errada. Aqui o interlúdio no naipe de paus, ele pede pro personagem, né, pede pro jogador pensar numa história de infortúnio. Se for copas, por exemplo, né, um outro exemplo interessante na minha opinião, seria uma história sobre amor, né, da personagem. Um amor perdido, um amor encontrado, um amor presente agora ou lhe esperando em casa. Poxa, já dá um desafio ali para a pessoa, o jogador mesmo, desafio pro jogador pensar nesse lado mais assim profundo do seu personagem, né? E desenvolver o personagem mais nesse sentido. Eu acho que é uma ideia ótima. Se a gente pensar, né? Se a gente pensar nos personagens que a gente gosta, né? De quadrinhos, de televisão, de videogame, né? De livros, são esses tipos de histórias que faz com que a gente crie uma conexão com esses personagens, né? Então eu acho que aqui o interlúdio ele ajuda a gente a também criar uma conexão com os nossos personagens. Então pensando um pouquinho aqui, formas de usar o interlúdio, né? Tem um podcast em inglês que ele é muito bom. E eu vou sugerir assim para todo mundo, né? Eu entendo que tem uma dificuldade de linguagem aí, especialmente porque podcast não é igual ao YouTube, né? Se você abre o YouTube, você clica ali naquele CC ali, né? Para dar o closed caption, né? Ou a legenda pra gente. E você talvez consiga ler em inglês, né? E fica mais fácil, porque às vezes, né, tem sotaque de partes diferentes, se é Estados Unidos, se é Inglaterra, ou sotaques até dentro dos Estados Unidos também. Tem gente que fala muito rápido, né? E é difícil de a gente entender. Então, uma das coisas que eu vou trazer aqui é momentos interessantes desse podcast, né? Que estão aí lacrados pela essa dificuldade de linguagem, digamos dessa forma, né? No primeiro episódio, né, do Savage Interludes, aí, o primeiro episódio, eles começam a falar, ali no minuto 35, eu vou colocar um link para vocês, sobre os interlúdios, como usar esses interlúdios, né? Eles trazem umas dicas bastante interessantes. A primeira é usar um interlúdio não no meio de uma aventura, quando os personagens estão ali, né, sem ter muito o que fazer, mas já como uma forma de apresentar seu personagem, né? Então imagina que está começando uma campanha,
ou a gente está falando de uma one shot, alguma coisa assim, e vai ter a apresentação dos personagens. Então o que a gente pode fazer é sacar uma carta, né? E ter esse interlúdio para a apresentação do personagem. O que eu acho que é interessante que essa ideia é que ela direciona aquela primeira interação. Que aquela primeira interação é geralmente um pouco mais difícil, né? Até os personagens criar seus laços e etc. Um interlúdio aqui direcionado pode ser uma forma legal de ajudar, né? Uma outra dica que eles trazem nesse mesmo episódio do podcast é dar as cartas de ação antes para os jogadores, né? Como é que isso pode ser uma ajuda? Eu já usei o interlúdio, né, com jogadores que eu estava mestrando a mesa, e uma das dificuldades que a gente viu é o seguinte, né? Tá todo mundo ali jogando RPG, tá todo mundo ali acostumado a criar histórias, a bolar coisas e etc, né? Uns mais do que os outros, geralmente, né? Tem essa, né? Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de bolar as coisas ali na hora mesmo, né? E você apresenta a carta de ação pro personagem, pro jogador, na verdade, né? E o jogador fica ali meio encalhado. Não sabe o que vai falar, né? Fica pensando, né? Ou, poxa, agora eu tenho que bolar uma história, mas é uma história importante. Porque, por exemplo, se eu for Copas, eu vou apresentar um amor da minha personagem aqui. Talvez esse vai ser um personagem no futuro, né? Passa ali na cabeça do jogador, né? Se você sacar essa carta, né? Com antecedência, dá para esse jogador, né? Não precisa revelar para ninguém mais, né? Esse jogador vai ter ali bastante tempo entre jogadas e tal, no intervalo que a gente faz nas mesas da gente, né? Para pensar qual que é a história que esse jogador vai dividir com os outros personagens. Olha que bacana. Um negócio bem legal disso é que ajuda muito as pessoas que são tímidas, né? Novamente, né? Você é tímido, talvez você está jogando num encontro de RPG, ou talvez você está pegando uma mesa online aí, você não conhece as pessoas, né? E você não tem muito aquele traquejo de já chegar a falar com todo mundo. Eu vou me incluir nesse grupo, tá bom? Especialmente quando eu conheço as pessoas que eu tô falando com, eu vou ser muito provavelmente aquela pessoa tímida na mesa. Tendo a carta de ação na mão antes, né? Você já quebra aquele gelo, você já pensa qual vai ser a história que você vai contar. É uma coisa muito legal, né? E mais pra frente aí a gente vai conversar sobre outras coisas de Savage Worlds, né? E eu acho que tem bastantes elementos de Savage Worlds que tocam na narrativa dessa forma, que são oportunidades muito legais, assim, para jogadores mais tímidos, que eu acho que são bem legais, né? De pensar sobre isso. Uma outra coisa de interlúdio, né? Que eu fico pensando às vezes é por que os interlúdios, né? Essa tabelinha de interlúdio aqui não aparece em livro de cenário, né? Por quê? Por que será, né? Eu entendo que é uma mecânica bastante simples, que os itens que já tem aqui nessa tabela abrangem bastante coisa, né? Tem pausa, tem histórico, tem jornada, né? Tem bastante, e mais a interação desses três momentos com os naipes das cartas, né? Mas será que não seria interessante ter uma interação do interlúdio com o cenário que a gente está jogando? Então, por exemplo, eu venho mestrando para os meus amigos aqui uma aventura de Reapers, né? Se vocês não conhecem Reapers, é um cenário absolutamente fantástico, né? Para dizer com poucas palavras aqui, são caçadores de monstros, né? Numa época vitoriana, com vários elementos aí de monstros clássicos, né? Pensem no Frankenstein, pensem no Drácula, pensem no Dr. Jekyll e Hyde, esses personagens, né? É muito legal e não preciso aqui muito descrever, né? Porque tem umas recomendações ótimas de jogos,
né, narrados e gravados, né, em cenário de Reapers, e uma descrição muito boa do cenário feito pelo SavageCast. Eu vou colocar aí também um link para esses episódios do SavageCast e não consigo assim recomendar mais do que só dizer vai e escuta, sabe? SavageCast é um podcast ótimo, Savage Worlds, ótimo, ótimo, ótimo. E no Reapers, por exemplo, por que não ter uma tabela de interlúdios, né, estendida que leve em conta, né, a inserção do personagem naquele cenário, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar nas diferentes castas sociais em Reapers, né? Reapers tem uma regra que é puramente narrativa. Na verdade, não. Erro eu. Ela entra na mecânica também porque ela adiciona modificadores dependendo de situações sociais. E ela é uma regra de casta social, né? E o que ela diz, assim, por exemplo, se você é de uma casta social mais alta, né? Você tem dificuldade de se comunicar de uma forma natural com quem é mais de uma casta mais baixa, né? E aí tem uns modificadores dependendo da situação. Então, como é que vai ser essa introdução das castas no cenário, que é uma coisa importante? Ela afeta a vida toda do seu personagem, né? Então ela deveria aparecer em vários momentos ali do jogo. Mas ela não aparece tanto, para dizer a verdade, né? A gente já tá na metade, basicamente, da campanha do Reapers Resurrected, né? Que é a segunda campanha. A gente não tá jogando a primeira versão do Reapers, estamos jogando a segunda versão. E, para ser honesto, não apareceu muitas vezes momentos em que essa casta do cenário fez alguma assim diferença, um impacto muito maior no jogo da gente, né? Talvez é o estilo do jogo que a gente está jogando, né? Mas eu já usei interlúdio nessa mesa. Tivesse uma tabelinha associada com o cenário, seria muito bacana, né? Que aí, novamente, por mesmo motivo que eu falei no começo, o legal no interlúdio é esse desafio ao personagem, ao jogador, né? A gente saca uma carta, você não sabe o que é, e algum desses elementos, novamente, infortúnios e amores, assim, não são coisas que aparecem tantas vezes, assim, quando a gente tá falando do nosso personagem, quando a gente tá interagindo com outros personagens, né? Mesma coisa talvez no Reapers agora, como exemplo, né? A gente poderia ter como uma das entradas nessa tabela falando sobre alguma coisa que aconteceu com o seu personagem com relação que foi afetada pelas castas, né? E aí traz esse elemento do cenário para frente, né? Ele acaba sendo importante naquele momento. Acho bem legal. Outro tema aqui que eu gostaria de conversar um pouquinho hoje, talvez esse aqui mais polêmico, né, que o uso de interlúdios, são os Bennies em Savage Worlds, né? Os Bennies são, com certeza, assim, na minha opinião, uma das coisas mais divertidas do Savage Worlds, o que faz eu voltar para esse sistema, assim, toda hora. É muito legal como mestre, ou na maioria das vezes eu tô narrando Savage Worlds, né? Não jogo tanto assim, gostaria de jogar mais. Mas dar o Benny para os jogadores é ótimo. Ver os jogadores gastando vários Bennies, né, para conseguir sucesso naquela ação que eles realmente gostariam de ter sucesso é uma maravilha, assim, é muito legal. É muito legal. Então, o que eu gostaria de falar sobre os Bennies aqui? Então vamos rapidinho só revisar aqui o que é o Benny, né? Para lembrar aqui, em caso você não esteja lembrado, né? Então, o Benny é um recurso aqui, né, de Savage Worlds que os jogadores podem usar, né, para fazer várias coisas. Então, quanto um jogador,
né? Você começa cada sessão com 3 benes, né? Esses benes não acumulam de uma sessão para outra, né? O próprio livro diz aqui, ó, benes são descartados no fim de cada sessão. Use-os ou perca-os, né? Então é um recurso aqui efêmero que já o sistema espera que os jogadores usem com frequência. Isso é algo importante na minha opinião aqui, né? Usem com frequência. Como é que os jogadores vão usar esses recursos, né? Primeiro, o que acontece com mais e mais frequência, que é rerolar um teste, rerolar a jogada de uma característica. Jogou os dadinhos, não gostou do resultado, rerole, né? Rerole aquilo, né? Uma outra coisa que acontece com menos frequência, na minha opinião, é usar para se recuperar de abalado, né? A gente já está jogando Savage Worlds por bastante tempo aqui, e são poucas vezes que os jogadores falham nesse teste para sair de abalado. A maioria das vezes tem um sucesso, né? A rolagem de absorção é um outro motivo, né, importante aí, relativo ao combate, né, para o uso do Bene, né? O que é isso? Só tem uma forma de você evitar o dano depois que um oponente passou ali do seu nível de resistência, né? Que é absorver o ferimento usando uma rolagem de vigor, né? E isso custa um Bene, né? Então o jogador precisa usar um Bene para fazer esse teste de vigor. É um motivo que os jogadores vão usar Benes e também vão segurar Benes, que é uma outra parte importante dessa conversa, né? Aí segurando os Benes, não usar tudo de uma vez, né? Que já está em contradição do que acabei de falar também, né? Usar o Benes com frequência, aí chega em absorção, fala, vamos segurar o Bene, né? Para não tomar o ferimento. Um outro motivo que o jogador pode usar é para sacar uma nova carta de ação, né? Eu realmente, esse aqui, na minha experiência, é um dos que são menos usados mesmo, né? Eu acho que a estratégia ou a percepção, a lógica aqui é que como os turnos de Savage Worlds já são tão rápidos, né? Eu acho que os jogadores estão ok, e eu como mestre também, com os meus NPCs, estou ok em agir depois, naquele turno, esperar, talvez aí no próximo turno a gente consegue agir mais rápido, né? Mas está mais acima na linha de espera ali da iniciativa. Então eu não vejo usando muito para sacar uma carta de ação. No entanto, né, já teve casos muito interessantes em que o combate envolvia mais coisas, talvez um item que deveria ser roubado, talvez uma vítima que poderia ser atingida por um inimigo, né? Quando a gente tem esses combates mais intricados assim, aí o jogador vai gastar o Bene para mudar, né? Ter ali um pouquinho mais de agência onde que ele vai agir na ordem dos turnos, né? Para poder pegar esse item antes de um inimigo ou salvar essa vítima, né? Rapidamente, né? Então tem esse motivo, né? E aí claramente, né? Quando a gente fala de rerolagem, não é só a rerolagem da característica, você também pode fazer a rerolagem do dano, né? E essa aqui é um bom uso do Bene, né? E aí quando a gente for falar do NPC também, que eu vou dar umas dicas quando você estiver no papel de mestre, né? Mas rerolar o dano é um bom uso, né? É usado com frequência também. Você pode usar o Bene para recuperar pontos de poder, que é uma história que é à parte. É bastante interessante, mas os meus grupos de jogadores, embora a gente jogue em cenários que tenham magia, na maioria das vezes ninguém pega magia. As pessoas não usam magia no meu grupo, né? É muito interessante. Eu escuto outros podcasts sobre Savage Worlds, eu vejo as pessoas jogando, né? Com jogos gravados. E as pessoas são sempre super empolgadas de usar os poderes,
de Savage Worlds, sabe? Mas entre os meus jogadores as pessoas não gostam de olhar, né? É interessante, geralmente jogador novo ele vai querer evitar, né, o uso de poder, né? Jogar com um personagem que tem magia, porque fica aquela percepção de que tem que aprender um monte de regra nova, que é mais difícil e tantantã, né? E veja só, né? Um pensamento que vem lá de D&D, na minha opinião, né? Olha o D&D aí fazendo a nossa vida ficar mais difícil, né? Vai ter bastante reclamação de D&D por aí, pode esperar, né? Mas isso não acontece no Savage World, né? Aprender a usar poder, aprender a usar magia é super bacana, é super fácil, né? Independente do tipo de antecedente arcano que o personagem tiver, né? Mas tudo bem. E aí finalmente tem esse uso de Bene que fica aí a critério do mestre, tá dizendo na regra, né? Que é essa influência na narrativa. Eu, como narrador, eu acho ótimo que o jogador tenha uma influência na narrativa, né? Eu já faço isso sem o Bene mesmo, deixo os jogadores influenciar as histórias, dependendo às vezes, né? Só pelo resultado do teste que um jogador vai estar fazendo, né? Vamos dizer assim, o jogador está tentando invadir um lugar, né? Com uma furtividade, né? Teve um teste que passou muito bom, teve uma ampliação, né? Você passa a narrativa para aquele jogador e diz assim, poxa, descreve pra gente quais que são aí os itens de segurança, os sistemas de segurança que tinha nessa casa aí, nessa prédio que você estava entrando e como é que seu personagem passou por tudo isso sem nenhum problema, tá vendo? Você já está deixando o jogador influenciar a história, né? Não está adicionando alguma coisa que vai mudar o rumo da história, né? Porque a decisão que o jogador passou sem problema já foi daquele resultado de ampliação daquele teste de furtividade. Mas aí já é um exemplo de como em qualquer RPG você pode deixar o jogador influenciar a história. Mas no Savage Worlds tem essa parte do Bene. Aí qual que é a diferença então entre deixar um jogador narrar o resultado, né, muito bom de um teste, né, e o uso do Bene para influenciar a história? É que aqui o Bene ele vai adicionar alguma coisa que vai dar uma vantagem para aquele personagem. Talvez é um item que nunca foi falado que esse personagem tinha, né? Um exemplo assim que eu tô lembrando agora que aconteceu em Holler, né? Holler é um cenário de horror que não foi traduzido ainda e um personagem estava querendo assim usar um frasco de vidro para pegar uma fada, né? Uma fada pequena para usar um frasco de vidro e pegar a fada, mas ele não tinha nada ali, né? Então usa um Bene, joga um Bene na mesa e fala assim, poxa, eu posso ter um frasco de vidro para capturar essa fada aqui, que claramente vai dar vantagens para esse personagem depois, né? E aí tá ali a troca daquela vantagem pelo Bene, né? Então esses são os usos do Bene, né? Aí qual que é o uso do Bene pensando no narrador? O narrador começa com o número de Benes igual ao número de jogadores na mesa, né? Ele não vai ganhar Benes a mais, né? Já vou falar um pouquinho de recompensa para os jogadores aqui. Ele só vai ganhar quando um Coringa é jogado, né? Então, se sacar uma carta de ação de Coringa, né? Se for um dos personagens dos jogadores, né? Todos os jogadores recebem um Bene. E aquele momento de felicidade, né? Sempre tem muita risada, sempre tem muito sorriso. É o que faz o Savage Worlds ser fantástico, né? Nesses momentos, né? Você vê no rosto do jogador, assim, agora vai, né? Agora eu tenho esse Bene aqui a mais e vai fazer a maior diferença nesse combate, nessa tarefa dramática, essas coisas, né? É fantástico, fantástico. E, do mesma forma, se esse Coringa aparecer, essa carta de ação de Coringa aparecer no turno do mestre, adivinha o que acontece? Aí é o contrário, né? Aí você vê a cara do jogador assim, poxa vida, e agora que a gente se danou, né? Porque o mestre se tiver uma carta selvagem entre os NPCs do mestre, também ganham um Bene, né?
Aí falando da recompensa, que eu acho que é o ponto mais assim polêmico do Savage Worlds, recompensa de Benny. Olha, o próprio livro aqui, eu gosto de quando, não que eu sei o livro de cabo a rabo, porque eu acho que ninguém sabe, viu? Mas a gente é um manual, né? A gente olha quando a gente precisa. Mas o Savage Worlds tem umas caixinhas assim de dicas que eu acho que são muito boas e vai ali no cerne da questão. No livro básico tem uma caixinha recompensa de Bennies, né? E aqui o que está dizendo, poxa, dê Bennies pro seu personagem, pros seus jogadores, né? Vocês estão fazendo alguma coisa divertida, alguma coisa esperta, dê para eles, né? Mantenha esse fluxo de Bennies. E é exatamente assim que eu acho que tem que acontecer. Funciona, gente. Na minha opinião, não tem coisa mais triste do que você ficar super empolgado para jogar numa mesa de Savage Worlds, né? Vamos dizer uma one shot, alguma coisa assim. Você joga por 2, 3 horas e você não vem um penny para você. Como é que eu tô participando desse jogo, né? Como é que eu tô aqui botando a minha criatividade? A gente deu risada, tudo, né? Várias vezes, né? E como é que uma sessão de 3 horas ou mais não tem um Benny que você recebe como jogador, né? Eu acho que tem uma visão de que o Benny é um recurso importante, e ele é. E porque ele é um recurso importante, essa recompensa deveria acontecer quando alguma coisa excepcional acontece na mesa, né? Talvez, olha eu reclamando do D&D aqui, existe uma mentalidade de que dar o Benny é parecido com um ponto de inspiração. Mas ele não é. Não é. Para fazer uma outra comparação aqui com D&D, né? A explosão não, e a... Não a explosão, desculpa. A ampliação dos resultados dos testes, né? Às vezes são vistas como acertos críticos. Mas não são, né? As ampliações como resultado de testes, elas são algo a mais que o personagem fez. Não são acertos críticos. Acertos críticos em D&D é uma coisa excepcional, uma coisa que vai acontecer com muito menos frequência. Quando você começa a jogar Savage Worlds, você vai ver que ampliações são muito mais frequentes. Então, Bennies são importantes? São. A gente deveria só dar os Bennies quando acontece alguma coisa muito excepcional? Aí eu discordo. Aí eu discordo porque o jogo fica travado. O jogo fica bom quando o mestre está dando Benny com frequência, o jogador está usando Benny com frequência, certo? Aí a pessoa vai falar que é exatamente o que está aqui, né? Nessa caixinha do livro básico, né? Poxa, vai ficar muito fácil esse jogo, porque agora o jogador pode rerolar tantas vezes, né? Porque tem 5, 6 Bennies. Mas você sabe o que acontece, né? Eu vou dizer para você, acontece na minha mesa, porque eu já tenho esse comportamento de dar Benny com muita frequência, né? Dar Benny por besteirinha, né? E os jogadores gastam Benny por besteirinha também, né? Não é... Quando eu digo besteirinha, eu falo fora de um combate, fora de uma tarefa dramática, fora de um momento que é um momento assim decisivo numa aventura. Vai usar para ter certeza que o bardo tocou uma música muito bonita, né? Vai usar para ter certeza que é o personagem que é o face ali, que tem bastante persuasão, persuadir do grupo, vai contar uma lorota e o NPC vai acreditar, entendeu? Vão começar a gastar por coisas que eles acham, os jogadores acham que os personagens deveriam fazer muito bem. E aí a coisa flui, o Benny flui muito bem. O Benny chega fácil e ele vai fácil. E o jogo vai ficando bem, entendeu? Uma dica para você, talvez, né? Eu não jogo em pessoa, né? Os meus jogos são online, né? Então eu não posso fazer isso. Mas uma dica é: narre o jogo com o Benny na mão. Narre o jogo com o Benny na mão, né? Então você está só esperando acontecer alguma coisa, né? Para jogar aquele Benny numa pessoa, né? Bom, não jogue com força, né, gente? Para jogar o Benny para uma pessoa, né? Deu aquele Benny, pegue um outro Benny, né? Os jogadores vão estar vendo que você tá ali,
né, preparado para dar um bene, e também vão estar ali fazendo coisas criativas, vão estar fazendo coisas difíceis, vão interpretar os defeitos deles, né, para receber aquele bene, porque eles sabem que estão ali, né? Aí, vamos falar um pouquinho da parte do mestre, né? Tem esses benes que você recebe quando começa o jogo, e tem uns benes que você recebe no Coringa, né? Então, qual que é aqui minha sugestão para você quanto mestre, né? E essas sugestões não são novas, gente. Já bastante gente já falou isso, né? Eu não tô aqui criando essas coisas. É mais para divulgar mesmo, ter, né, uma conversa sobre o Savage Worlds que eu gosto tanto, né? Como mestre de jogo, eu recomendaria você não usar muito para absorção, né? Não usa muito para absorção por causa de dois motivos. Faz o combate ficar mais demorado, né? Ser um mestre de Savage Worlds, de uma certa forma, é aprender a desapegar do NPC, certo? Talvez isso aqui já fica um assunto pra gente conversar depois, né? O desapego do NPC. Eu acho que é isso aí. A gente vai conversar mais sobre isso depois. Mas nesse momento, vamos pensar assim, ó, que só segura o combate. Deixa o combate mais devagar, né? Sabe onde você vai usar? Como mestre, o Bene no combate, usa para rerolar o dano. Use para rerolar o dano, né? Para quando os seus extras e quando o seu chefão ali, carta selvagem, conseguir passar ou aparar ali, ou acertar o jogador com um tiro, rerole o dano se o dano for baixo. Rerole. Porque aí o combate não deixa o combate mais devagar e deixa o combate mais selvagem. E é isso que a gente quer, né? Rerole o dano. Mas é isso que eu tinha que falar aqui sobre Benes mesmo, né? Porque é uma reclamação, é um incômodo de ver jogos de Savage Worlds que o Bene não está fluindo, né? Que o mestre não está dando Benes com frequência, os jogadores não estão jogando Benes com frequência, sabe? Deixem os Benes fluírem, gente. Quando os Benes fluírem, vocês vão ver que jogadores vão usar esses Benes para tudo quanto é coisa. E o pessoal vai ficar feliz, vai todo mundo dar risada, vai todo mundo se divertir. E esse é o objetivo final desse hobby, né? É diversão. E eu acho que o Savage Worlds está aí para proporcionar bastante diversão pra gente, né?